ele tem uma outra decisão quase que política de levar as cargas para Sepetiba. Mas eu vejo também que maior número de oleodutos, maiores embarques em offshore, etc., tal, facilitaria também o deslocamento. A Anchieta quase que foi uma decisão na década do Adhemar de Barros, interventor em São Paulo, na década de 40, a primeira pista da Anchieta, devido ao petróleo que chegava no porto, na Baixada Santista, e precisava subir, e subia muito por caminhão. Então fizeram o oleoduto, e esse oleoduto tirou do caminhão, da estrada, da rodovia, alguma coisa da segunda da serra, e mais tarde veio a segunda pista, veio a imigrantes, a nova imigrantes, tudo em função de dar mobilidade às cargas que vão ao porto. Então, isso aí facilitou até um crescimento desordenado da Baixada, mas ela se desenvolveu. Com a ocupação ilegal das encostas que está sendo combatido agora. Uhum. Né? Agora, Botura, a gente tem um quadro aqui no programa, vou pedir para o pessoal aí do estúdio colocar na tela aí. É um quadro que a gente chama de Urban Flash. Um flash exatamente porque a gente pega um tema que está sendo debatido no programa, como o caso de hoje, transporte urbano, dessa questão da mobilidade, e a gente procura aí um dado, procura enfim, alguma coisa para o nosso convidado poder opinar dentro dessa entrevista. Então, esse quadro que vocês vão ver aí é um estudo do chamado IBM Commuter Pain. É um estudo que a empresa IBM, que todo mundo conhece, pesquisou 8.192 motoristas em 20 cidades de 6 continentes e, obviamente, a maioria deles diz que o trânsito piorou nos últimos 3 anos. Né? Para ter uma ideia, não sei se talvez os internautas vão conseguir ver um pouco mas basicamente o que esse estudo coloca? Ele coloca São Paulo como a 6ª pior cidade do mundo para se transitar. Então, veja bem, eles pesquisaram 20 cidades em 6 continentes e perguntaram para as pessoas, olha, como é que você avalia a sua cidade na questão trânsito, na questão da mobilidade e transporte urbano? Essa pesquisa mostrou, dentro dessas respostas, que São Paulo seria a 6ª pior cidade do mundo para se transitar. Na capital paulista, é grande a porcentagem, veja bem, maior que Pequim, maior que na Cidade do México e maior do que Nova Delhi, na Índia, de pessoas que topariam trabalhar mais tempo se gastassem menos tempo em deslocamento. Veja que elas preferem mesmo, talvez como empregados de uma empresa, ficar mais tempo no trabalho se elas pudessem gastar menos tempo em deslocamento. O que você acha desses dados? Olha, na realidade é uma pesquisa, a coleta de opiniões, né, das pessoas tratando de um problema deles. E a minha dor de cabeça é muito maior do que a tua UTI. É muito mais importante para mim. Então, cada um deu sua opinião no seu sentido. É uma amostragem muito grande, talvez até interativa. Eu acredito que as pessoas topariam trabalhar mais se tivesse menos tempo congestionado. Porque, se você pensar, a gente começa a trabalhar saindo de casa, né? Essas 2 horas de ida e vida, que tem por aí quase 3 horas, ela cansa a pessoa mais do que estivesse trabalhando. Deixa mais enervado, ela desequilibra muito mais do que o trabalho propriamente dito. O trabalho tem sempre momentos ruins, mas na maior parte do momento o trabalho é motivante, ele tem ferramentas e momentos que dão alegria, etc. Então, e além do mais, ele tem o seu ganho que é o sustento, né? Então, eu já tinha comentado nesse aspecto, mas eu entendo que boa parte dessas horas, até no local de trabalho, podia ser para estudar, para pesquisar, para ter diversão, etc. Para cuidar de si mesmo, mas é significativo. Se Brasil São Paulo é 8º, se é 6º, etc. Tal, é um detalhe, né? Mas o fato é que São Paulo hoje é uma das piores capitais do mundo nessa questão de trânsito. Eu conheço lugares piores. Okay? São Paulo está muito ruim, é vergonhoso, mas existem locais piores, com menos segurança, etc., mais acidentes, etc. Agora, o pior que eu não vejo em São Paulo
é onde é que a gente mais milita, né, providências para que isso diminua. Também eu não chego a acreditar, assim, se você destrinchar essa pesquisa feita aí pelo movimento Defenda São Paulo, não, qual é o movimento? É o movimento, já te digo aqui. São Paulo, o movimento São Paulo. É o movimento Nossa São Paulo, em conjunto com o Ibope. Se você dividir essa pesquisa e aprofundar as pessoas que mais pesam nessa pesquisa em termos de quantidade de pessoas, em termos de tempo despendido, eu conheço pessoas que demoram 4 ou mais horas por dia para se deslocar de Guarulhos até Interlagos, ok? É um deslocamento, ele não tem, algumas pessoas, não é uma nem duas, é uma porção delas, eles não têm condição de morar mais perto, porque a moradia é muito mais caro, que algumas pessoas dele dali se irradiam para outro lugar. Então o ponto central que ele conseguiu com melhor qualidade para ele morar é aquele lá a 40 quilômetros. Eu já perguntei para uma pessoa, achei muito curioso, que eu perguntei para a pessoa, o que para você significa qualidade de vida, qual é o mais importante dessa questão da qualidade de vida? A pessoa prontamente respondeu, falou assim, para mim, ter qualidade de vida seria poder morar próximo ao meu trabalho. Isso é uma atitude que é privilégio de poucas pessoas, né? Não é todo mundo que possa ter esse privilégio. Antigamente, se você pegar a história de São Paulo, as grandes indústrias tinham parques residenciais ao lado dela. Você vai encontrar ainda fábricas antigas, que no Brás, na Moca, Vila Prudente, etc., que tinha lá a colônia residencial, que eram casas da empresa, que já melhorava o salário, mas tinha uma série de problema trabalhista, paternalista, tinha uma série de dependências. Mas esse aspecto, você entregava um empregado na sua fábrica, entregava no sentido de ele chegar enxuto. Ele chegava limpo mentalmente, sem tensões, etc. Tal. Agora, não dá mais para fazer isso. Outros componentes tivemos na história, mas o ideal seria que as pessoas se deslocassem mesmo. Eu me lembro do meu professor Luiz Enhaia Mello, quando eu fiz pós-graduação na Poli, de Planejamento Territorial Urbano, dizer que as regiões Z1 em São Paulo, naquela época não tinha esse rótulo, as regiões jardins, deveriam conter certas indústrias para facilitar esse deslocamento. Hoje em dia é uma heresia mexer numa Z1, etc. Tal. Até fizeram, na minha opinião, uma precipitação de tombar uma região, porque, como se pudesse tombar o crescimento de um adolescente, o desenvolvimento de um adolescente. E uma cidade é um eterno adolescente, é uma permanente adolescente. E ela está sempre em mutação. E mas também se não houver um certo cuidado também, digamos, uma série de questões que você mesmo apresentou ao longo desse programa aqui, se não tiver também um certo cuidado, a voracidade das construtoras, das incorporadoras, ela é capaz também de colocar meio que tudo abaixo. Se não tiver Z1, se não tiver tombamento, tem esse perigo também. Porque a gente não tem esse bom senso sempre garantido, né? Na realidade, o que falta nesse caso é poder público, é uma vamos dizer assim, uma profissionalização do poder público. Eu diria, de uma certa maneira, eu gosto muito de algumas entidades de governo que têm a função pública. Um é o Itamaraty, que tem a formação de carreira de diplomata, poucos são os intrusos que vão lá dar palpite, então há uma formação de uma carreira, então que independe do governo de plantão. O próprio Banco Central paga bem, etc., protege as pessoas, etc., para dar a ele a condição de ser governo, de manter as políticas definidas num planejamento mais a longo prazo. Então, isso nós precisaríamos criar na administração pública. Eu me lembro quando eu comecei a trabalhar, eu conheci algumas pessoas, superficialmente conheci o Prestes Maia, mas conheci pessoas que trabalhavam com ele, que tinham uma visão da cidade com poucos. San Girardi, Barreto, o próprio Otavinho, são profissionais que vinham de uma linha de conhecer a cidade, que davam pela cidade toda aquele dedicação. No passado teve o Berrini, a famosa Avenida de São Paulo, que eram pessoas que se prepararam para administrar a cidade. Adolfo Packer. Então são pessoas que tinham na sua
formação profissional, a formação pública, a formação de defender o espírito público, né? Agora, hoje em dia as pessoas vão lá ou para se aposentar ou para tirar um benefício do cargo, né? São transitórios e nomeado. Você vê uma pessoa de carreira comandado por alguém que era um empresário de grande sucesso. Ou muitas vezes um profissional pior do que isso, um profissional despreparado que foi lá colocado de forma política. Eu estou falando nos bons, eu não gosto de citar os maus exemplos. Eu, por exemplo, eu sempre trabalhei muito ligado ao setor público, mas eu fui ser presidente da Dessa num momento difícil da empresa, que ela estava falida, saindo da iniciativa privada para ir lá pegar um trabalho. Eu tinha um secretário de altíssimo nível, Adriano Branco, também um homem de formação pública fantástica, que nós conseguimos fazer uma dupla e pensar o Estado, pensar para o Estado. E isso é tão bom, né? Porque quando você assume um cargo público, você já tem a sua carreira na vida privada, você já tem a sua... enfim, quando você vai assumir um cargo público, que deveria ser assumir por um período, 4 anos ou 5, 6 anos da sua vida, você deveria justamente assumir esse cargo pensando no bem público, pensando naquilo que você vai deixar para os seus filhos, para a sua família, para os seus amigos, para a sociedade como um todo. E eu quero pegar agora, voltar para falar um pouquinho da CT, ou a CET, que é a Companhia de Engenharia de Tráfego aqui de São Paulo. Mas antes da gente falar da CT, eu vou pedir para o Caetano passar aqui as perguntas dos internautas que continuam aí nos prestigiando, né, agora agregados pelos internautas que irão assistir aqui o programa AltV Debate do Marcel, que hoje infelizmente não está ocorrendo, mas volta normalmente. Caetano. Bom, o pessoal realmente começou meio confuso perguntando do Marcel, mas o Gilberto esclareceu aqui e agora todo mundo está sabendo que já está tudo bem ali com o pessoal da família do Marcel, ele só está acompanhando mesmo. E, bom, o Bom de Garfo está aqui ainda, está comentando, o Carlos Eduardo também, o Mena Barreto fazendo excelentes comentários, junto com o Gandula, o Jalves, a Fabi e o Valdir Timóteo chegaram agora há pouco, sejam bem-vindos. E se vocês não viram no chat, a gente está estendendo aí o Urbanville até as 13 horas hoje, porque não vai ter o AltV Debate, que o Marcel apresenta. E aí, Gilberto, o pessoal, o Mena Barreto perguntou para o Valdir Timóteo se ele tinha uma noção de quantos cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida tem em São Paulo, porque eles entraram nessa questão. Se para pessoas comuns essa questão da mobilidade afeta tanto, imagina para essas pessoas. E aí chegou aqui a informação de que 1.500.000 pessoas que moram em São Paulo são pessoas com mobilidade reduzida. E desse número, 2,3% são cadeirantes. E aí o Mena Barreto emendou uma outra pergunta, que não tem a ver com essa informação. Ele diz o seguinte: dizem que o rodízio de veículos em São Paulo só fez aumentar a venda de carros. As famílias passaram a comprar mais um carro com final de placa diferente para circular no dia da sua restrição. O que você acha disso, Botura? Você acha que isso acontece, de fato? Na realidade, quando o rodízio saiu, eu me lembro de uma entrevista que eu dei no programa do Juca Kfouri, na TV canal Gazeta, sobre o que seria, se tinha solução, não tinha solução. Eu falei, olha, eu espero que as providências necessárias para suprir a falta de transporte, de mobilidade, de deslocamento e de viário seja executada pelo governo. Que aquilo, nós estamos falando de uma coisa de 96 ou 97, mas não foram. Então o rodízio, na realidade, serviu realmente para valorizar carro velho, serviu para a vinda, já naquela época já se cogitava o